João Fonseca versus Ben Shelton é uma revanche. Jogo válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o que tende a ser mais um jogão dessa dura chave que o João está enfrentando somente com adversários de nível. Começou ali com Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, depois Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e agora atual número 10 do mundo, o Ben Shelton. O João não tem moleza, mas está jogando muito e tem todas as condições de vencer o norte-americano, atual campeão do torneio. E no vídeo de hoje a gente vai passar tudo o que o João precisa fazer. Vamos falar sobre o estilo de jogo, sobre a carreira do Ben Shelton, pontos fortes, pontos fracos, tudo aquilo que você precisa saber para sentar no seu sofá e assistir o jogo sabendo o caminho da vitória do João. Se tudo isso não é motivo para você se inscrever no canal, aí eu não sei mais o que fazer, né? Solta a vinheta, Renatão. João Fonseca versus Ben Shelton, jogo válido pelas oitavas de Montreal e que será nesse domingo, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda sem horário definido, mas com certeza a hora que você está vendo esse vídeo, você deve imaginar ou saber o horário desse jogo. Eu coloquei aí 50% para cada lado. Né? Por quê? Porque o João Fonseca já enfrentou o Ben Shelton, perdeu para o norte-americano, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. O Shelton é o atual campeão do torneio, o Shelton está jogando muito, está sacando muito, e mesmo o João sendo, na minha opinião, mais talentoso que o norte-americano, né, o ranking hoje ainda não reflete, mas para mim, futuramente, né, e num médio e longo prazo, o João Fonseca será mais jogador que o americano, né? Mesmo ainda não sendo, acredito eu que muita gente vai enxergar até o João como favorito. Mas para mim é um jogo meio a meio, né? Assim como foi o jogo do Ruud, né? Eu imaginava um jogo contra o Ruud até mais difícil, mas eu gostei muito da postura do João, principalmente do meio pro final do primeiro set e no segundo set. E eu acho que ele tem que ser, mais uma vez, um jogador muito inteligente para enfrentar o Ben Shelton. A gente vai falar um pouquinho sobre esse norte-americano aí de 23 anos. O Shelton tem 1,93 de altura, 6 títulos ATP. Vamos falar sobre os títulos dele também. E como estilo de jogo, um jogo muito ofensivo, com um saque que talvez... olha, eu acho que hoje talvez seja aí top 3 da ATP em saque o Shelton. É um dos saques mais rápidos que tem, né? Chega a sacar aí 230 por hora e um saque muito difícil de ser lido, então é um cara que faz muito ace, né? O toss dele é muito difícil de ser lido. Então é um cara que você vai ter poucas oportunidades de quebrá-lo, né? Então tem que ser uma partida perfeita para enfrentar esse cara aí. Só que ao mesmo tempo é um cara também muito inconsistente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os pontos fracos também. É um canhoto com backhand de duas mãos e canhoto é sempre complicado porque o forehand do Shelton bate com o backhand do João. Apesar que o João, nos últimos jogos e principalmente no último jogo, mostrou que está com o backhand afiadíssimo e acho que isso pode ser um dos pontos para a vitória do João, né? Ele evoluiu muito o seu backhand nos últimos meses, tá jogando muito firme lá, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e creio que ele pode, que essa pode ser uma arma nova até para enfrentar aí o Shelton, que tem, além do saque explosivo e um forehand muito potente e agressivo, ele é um cara muito atlético, então ele é um cara veloz, até para a altura dele, um cara que cobre bem a quadra, né? Ele é um cara de potência nos golpes, então ele é aquele cara realmente preparado para jogar tênis, né? É um grande atleta e isso pode ser um ponto negativo, um ponto positivo, mas como ponto negativo, pelo fato dele ser muito talentoso e ter todos os golpes, ele é meio impaciente, né? Então às vezes ele dá uma exagerada ali no risco, ele vai muito pro risco, quer ir muito pras linhas, busca muito winners, não tem muita paciência nas trocas longas de bola, então ele costuma oscilar bastante. Acho que esse é o grande defeito do Shelton. O Shelton, muita gente fala, pô, se esse cara tivesse um pouquinho mais de paciência, ele seria até melhor no ranking que ele é hoje, porque ele tem muita técnica, né? Ele tem aquele forehand com muito spin, aquele forehand de canhoto, sabe abrir a quadra, joga o adversário para fora da quadra, né? É um cara que fecha muito bem a rede, então ele tem todas as características de jogo, até para ser um trocador, mas ele não gosta muito da troca longa, né? É um cara que gosta de resolver os pontos rapidamente. E tá aí uma das chaves, na minha opinião, para a vitória do João, é testar essa paciência do americano. Então tentar alongar mais os pontos, né? Tentar se defender bem.
fazer o cara errar também, né? O João, no passado, a gente criticava algumas vezes quando a gente falava, pô, o João não precisa toda hora ganhar um ponto, ele também ganha o ponto se o cara errar, ele toda hora quer ganhar um ponto dando winner. E contra esse cara aí, talvez seja a hora, a chave do João ser inteligente taticamente e fazer o cara errar. Por quê? Se o Shelton é um cara que tá com a confiança em alta, é quase imbatível. Mas nem sempre ele tá com a confiança em alta. E quando ele começa a errar, ele erra, é erro atrás de erro. Né? Acredito eu que ele vai entrar, assim como foi no confronto anterior entre eles, ele vai entrar com muita vontade de ganhar, isso é certeza, porque ele sabe que é um jogo de tenistas aí patrocinados pela mesma marca, são dois prodígios aí, são jovens, né? O Shelton, apesar de ser mais velho que o João, também ainda é um jovem. Eles se enfrentaram em Munique, né? Onde o Shelton foi campeão do torneio, ganhou do João e foi campeão. E ele não vai querer fazer algo nada diferente dessa vez. Ele vai querer entrar para ganhar do João e ser campeão de novo, até porque a chave está boa para isso, né? Já caíram vários top 10 aí, vários favoritos. Então ele não vai, esqueça quem acha que ele vai entrar meio desligado, ele vai entrar para ganhar, né? Então o João tem que estar com foco 100% para conseguir bater de frente. O Shelton, que nas últimas 52 semanas tem 37 vitórias e 20 derrotas, destaque piso duro. 23-13, na grama ele vai muito bem também, e até no saibro, né, que não costumam ser os seus melhores resultados, ele tá 8-5, né? Como eu disse, foi campeão de Munique, apesar de ser um saibro com altitude, um saibro mais rápido, acabou sendo campeão lá. Contra top 10 não vem com um bom desempenho, nas últimas 52 semanas são somente 2 vitórias em 9 jogos. Contra top 20 se equivale ali, contra top 50 e top 100 ele tem bastante superioridade, o meu querido Ben Shelton. E aí quando a gente avalia a nota dele, uma técnica 8, um matchup 9, momento 8, experiência 7. O que é esse matchup? É um encontro de estilos. Por que é nota 9? Porque o nível de dificuldade para o João seria 9, por alguns aspectos. Primeiro, head to head, né? Já se enfrentaram com vitória do americano. Eles se enfrentaram em Munique, nas quartas de final. O Shelton ganhou de 2-1, 6-3, 3-6, 6-3. Segundo ponto, canhoto. Difícil, quando o João pega um canhoto, a gente sempre fala aqui, o cara vai forçar o backhand do João, em vez, o João não vai ter muito tempo, né, muita troca no seu forehand, isso é um complicador. Terceiro complicador, um grande sacador. Um cara que saca muito bem e o João costuma ter um pouquinho mais de dificuldade. O João ele joga melhor com aquele cara que dá ritmo para ele, né? Que não é o caso do Shelton. O Shelton é um cara que não vai dar ritmo pro João. Repara que no jogo de hoje, né? Eu tô gravando o vídeo após o jogo contra o Casper Ruud. Mas o jogo do João contra o Casper Ruud, quando o João pegou o ritmo do jogo, né? Quando o Casper Ruud começou a trocar a bola e o João foi pegando a velocidade e tal, ele foi evoluindo, repara que ele foi evoluindo ao longo do jogo, porque é uma característica do jogo do brasileiro, né? Ele gosta, né, da troca de bola e ir pegando o ritmo de jogo. Não, o Shelton não vai dar ritmo pro João. Então é um jogo muito traiçoeiro, porque vai ser jogo de pontos curtos. E o Shelton sabe disso, então ele vai querer encurtar mais ainda os pontos. Então qual que é uma das chaves da vitória pro João? Tentar alongar os pontos, né? É o contrário. E não é aquele João mais ultra agressivo, é aquele João que vai tentar empurrar o Shelton para trás, né, trocar a bola, jogar uma bola mais alta e tal, tentar atrapalhar o norte-americano para tentar fazer que ele erre. Esse é um dos caminhos para a vitória. Outra coisa importante para o João, tem que estar com o saque em dia. Por quê? Porque o Shelton é aquele cara que ataca muito o saque do adversário. Então, pô, não colocou o primeiro saque em quadra, vai ali pro segundo saque, o Shelton vai lá para atacar. E por terceiro ponto é ser letal, como ele foi contra o Ruud, né? E aproveitar as oportunidades que serão poucas. Né? O Shelton é um cara que saca muito, é muito difícil de ser quebrado, e o João tem que estar com a devolução em dia, principalmente de segundo saque. Primeiro saque é quase impossível devolver, né? Então vai ter ali uma, duas oportunidades ali, não vai, dificilmente vai ter muitos breakpoints, então o João realmente tem que estar muito firme. O Shelton é um cara muito vencedor. Após este jogo entre eles em Munique, que ele saiu com o título, em Madrid e em Roma ele perde logo na primeira rodada pro Prismit em Madrid e pro Basilashvili em Roma. Em Hamburgo ele perde na segunda rodada pro Altmaier. Em Roland Garros ele perde na segunda rodada pro Rafael Collignon. E aí ele chega em Stuttgart e vence mais um título. Então ele tinha sido campeão em Munique, vai para a grama de Stuttgart e é campeão em cima do Taylor Fritz na final.
Então você vê que após o confronto contra o João, foram 2 títulos. Aí em Halle, ele perde nas quartas de final para o Fritz. Em Wimbledon, perde logo na primeira rodada uma zebraça para o Virtanen. E em Washington, ele perde para o Tabilo nas quartas de final. Então, você vê que é um momento bom que ele vive aí no geral. E ele é um cara de 6 títulos, né, na carreira. As últimas 4 finais dele foi com título. Ele ganhou Stuttgart, ganhou Munique, como eu falei. Aí ele ganha Dallas, ainda em 2026. Então só nesse ano são 3 títulos, para ver como ele vive aí realmente o seu melhor momento na carreira. 2025 ele ganha esse Masters aí do Canadá, né? Como eu disse, ele é o atual campeão, o maior título da carreira dele. E perde Munique na final pro Zverev. 2024 ele tem um vice e um título, né? Perde Basel para o Ricard e ganha Houston contra o Tiafoe, no Saibro, inclusive Houston, e 2023 ele ganha Tóquio do Karatsev. Então você vê que ele tem título no piso duro, título no Saibro e título na grama, um jogador completo e muito difícil de vencer, mas o João tem todas as condições de vencer sim. Acredito que seja um jogo onde o João já está com mais confiança, né? A gente viu como a confiança dele aumentou, muitos winners contra o Rude, e o caminho da vitória é o João estar com muita confiança, estar bem tecnicamente, e é um desafio, como eu disse, meio a meio, é igual jogar uma moeda para cima para mim. É difícil ver quem vai vencer, mas a gente tem sempre aquele ladinho, né, clubista para torcer pro João, mas eu quero a sua opinião. Acha que o João pode vencer o Shelton? Se o João vencer o Shelton, provavelmente ele pega Mensik, né? Pode ser que, né? Provavelmente não vamos subestimar o holandês, né? O Botic van de Zandschulp pode ser também o adversário do João, mas acho que vai ser o Mensik. Seria legal, hein? Seria legal a gente bater o Shelton numa revanche nas oitavas e bater o Mensik numa revanche nas quartas. Seria espetacular. Deixa a sua opinião, a gente responde todos os comentários, deixa o like, deixa o hype e se inscreva no canal porque a gente tá com a meta de bater 9 mil inscritos e a gente precisa muito da sua ajuda. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.